Paz do Senhor, como é bom mais uma vez ter você aqui juntamente conosco para aprendermos a palavra do Senhor. Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família. Nesta manhã, com certeza nós seremos mais uma vez edificados, fortalecidos, orientados e renovados pela palavra do Senhor. Deus abençoe a você que tem estado conosco domingo a domingo, juntos aprendendo a palavra do Senhor nesse trimestre, nesse primeiro trimestre do ano de 2023, que já está quase encerrando. Nós temos aprendido este assunto tão relevante, de extrema importância, que é sobre o avivamento. O tema da nossa lição desse trimestre é: aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra é um chamado das Escrituras para que a igreja do Senhor retorne ao poder de Deus verdadeiro, genuíno, que impulsiona, que leva a igreja a falar do nome de Jesus, a pregar o evangelho que salva o pecador dos seus pecados, cura as enfermidades não apenas do corpo, mas da alma. Mas esse evangelho também traz consigo, assim, a renovação do poder que vem de Deus, o revestimento do poder no batismo do Espírito Santo, e tudo isso preparando o homem para ir morar no céu, ou para ir passar toda a eternidade juntamente com o Senhor. Deus abençoe a você. Nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, e logo em seguida nós vamos iniciar a aula desta manhã, que tem como temática o avivamento e a missão da igreja. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez nós queremos te dar graças, queremos te render louvores por tudo que tu és e tem feito por nós. Te agradecemos pela vida, pela salvação, porque os nossos nomes estão escritos no teu livro, no livro da vida. Te agradecemos pelo batismo no Espírito Santo, com evidências do falar em línguas. Te agradecemos porque sabemos que tu estás no meio da igreja, que tu estás, Senhor, trabalhando pela igreja e através da igreja. Senhor, muito obrigado. Te agradecemos, Senhor, também pela vida do teu servo, nosso pastor Sisac, sua família, a cada pastor, a cada evangelista, presbítero, os dirigentes das nossas congregações. Te louvamos, Senhor, pela vida dos professores da escola bíblica dominical, que têm, Senhor, estado imbuídos neste sentimento, Pai, de levar a tua palavra a cada um dos teus filhos. Nesta manhã, mais uma vez, rogamos o teu favor, Espírito Santo. Fale aos nossos corações, abra nossa mente, ilumina o nosso entendimento, para que nós possamos entender e receber as verdades que tu queres nos mostrar através da tua palavra. Sê conosco nesta manhã. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, que maravilha, temos sido abençoados por Deus neste trimestre, nessa temática tão importante, como eu acabei de citar alguns minutos atrás, que é a temática sobre o avivamento, o retorno ao Senhor, o retorno ao poder das Sagradas Escrituras, o retorno de uma vida imersa, saturada, assim, com a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. O verdadeiro avivamento, ele é evidenciado quando nós temos convicção dos nossos pecados, dos nossos erros, e nós nos voltamos para o Senhor, como diz o texto do segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, essa tem que ser a nossa postura, é a nossa parte neste mover do Espírito de Deus, que traz consigo o avivamento, que traz consigo este renovo da vida espiritual. Se nós orarmos, se nós buscarmos ao Senhor, se nós nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo os nossos maus caminhos, então o Senhor nosso Deus, Ele
vai ouvir as nossas orações, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra, vai sarar a nossa nação. E imbuídos por este sentimento e ensinamento das Sagradas Escrituras, nós estamos ao longo desse trimestre sendo aqui, no mínimo, desafiados, motivados para nos voltarmos ao Senhor com um coração quebrantado e contrito, porque a este não desprezará o Senhor. Com certeza você tem sido enriquecido pela palavra do Senhor e nessa manhã não vai ser diferente. Nós vamos estudar a lição de número 11. Lição de número 11, hoje nós já estamos aí, já no dia 12 de março, e nós vamos estudar sobre a temática o avivamento e a missão da igreja. O avivamento e a missão da igreja. Esta aula, ela é, no mínimo, irmãos, esclarecedora e também motivadora para que nós possamos permanecer na ordenança, na última ordenança dada por Jesus aos discípulos aqui, enquanto ele estava nesta terra, no final do seu ministério terreno, quando ele é assunto aos céus, ele dá orientações muito claras e muito bem objetivas. Nós sabemos que ao longo dos anos do ministério de Jesus na terra, ele deu diversos ensinamentos, ele deu diversas orientações aos discípulos, mas logo, minutos antes, melhor dizendo, dele ser elevado, ascendido aos céus, ele deixa aqui orientações claras a respeito do que seria o objetivo principal dos apóstolos, que ali estavam iniciando a sua igreja, o seu corpo, iniciando aquilo que muitos estudiosos a respeito do assunto dizem que a igreja, como sendo a organização, sim, como sendo o organismo que representa o reino dos céus aqui na terra. A missão, ela foi muito bem clara, a ordenança foi muito bem definida, e o textuário nesta manhã nos traz esta ordenança dada por Jesus. Diz assim o texto, e disse-lhe, o textuário, e disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estas palavras foram ditas foram ditas por Jesus, e nós podemos encontrá-las nos evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus e de Marcos, que deixam bem claro esta última orientação, e por que não dizer mais uma vez, ordenança, a missão imperativa de Jesus aos discípulos: ide por todo o mundo, preguem o evangelho das boas novas de salvação, preguem porque muitos se converterão, e a estes que se converterem e forem batizados em meu nome, sim, eles serão salvos. E a verdade prática em torno deste textuário nos traz uma realidade. Veja, nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão, o seu dever, se estiver imersa no avivamento espiritual. Os discípulos foram aqui direcionados pelo Senhor Jesus, e foram direcionados a estarem pregando em movimento, sim, porque aqui nós vemos uma expressão de movimento. Eles não deveriam ficar parados, eles deveriam levar adiante tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus demonstrou na presença diante deles, na presença do Senhor, tudo aquilo que Jesus realizou. Os discípulos agora deveriam continuar fazendo, assim como o seu mestre o fez. O texto da leitura bíblica em classe se encontra nesse texto muito conhecido, nessa passagem muito conhecida de todos nós, que está em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, do versículo de número 14 ao versículo de número 20, que tem aqui as últimas orientações,
comissão dos discípulos a pregar o evangelho, e pregar o evangelho não apenas com palavras, mas com demonstração de poder. Poder este que levaria o nome do Senhor Deus a ser glorificado, exaltado diante das manifestações do poder de Deus através das operações do Espírito Santo, que nós sabemos disso. Olha o texto, ele diz assim, capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu os 11 discípulos, estando eles assentados juntamente. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que nos que tinham visto já ressuscitado. Olha o versículo de número 15. E disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Até aqui nós vemos Jesus dando as últimas orientações ou comissionando os discípulos a serem ministros, servos, estarem levando a palavra as palavras que Jesus começou a ensinar, a demonstrar ao povo o que seria o reino de Deus. O Senhor Jesus não apenas deu essas orientações, mas também deixou aqui de uma maneira tão bela, tão clara, tão direta, que ele haveria de capacitá-los para fazer isso. Olha o versículo de número 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome vocês expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Versículo de número 18. E em meu nome pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Versículo de número 19, então, aqui o Senhor, o Senhor, depois de lhes teres falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E por último, versículo 20, encerrando a leitura bíblica, nos diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Nós vamos ver daqui a alguns minutos que os discípulos precisavam destas experiências pós a ressurreição de Jesus, porque eles, mesmo tendo tido tanto tempo ao lado do Mestre, eles, após a morte de Jesus, entraram em um momento da vida, um momento de extrema decepção, tristeza e angústia, querendo até abandonar ao chamado para fazer o trabalho que o Mestre, o nosso Senhor Jesus, havia ordenado eles. Então aqui nós vemos que os discípulos precisavam ter esta experiência e precisavam ser reanimados, fortalecidos, avivados para poderem pregar a palavra do Senhor. A lição de hoje tem 3 grandes objetivos. Primeiro objetivo da lição de hoje é conhecer, irmãos, as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva, porque, lembrando, a igreja primitiva é aquela a primeira igreja que nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos. Essa igreja foi formada por esses 11 homens que serviam a Jesus, que seguiam a Ele, e que estavam aqui neste momento dessa leitura que acabamos de fazer, de uma certa forma desanimados, estavam ali de uma certa forma angustiados e tristes e querendo abandonar as pesadas do Mestre. Mas o Senhor, como sempre o faz, foi até estes homens e deu uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, que eles haveriam de ser cheios, fortalecidos pelo Senhor, revestidos do poder de Deus, para cumprirem estas palavras, irem por todo o mundo, pregar o evangelho, e a pregação, este anúncio da palavra do Senhor, do reino de Deus, seria com demonstração de poder, onde o reino espiritual da maldade,
onde o Satanás e os seus anjos caídos, seus demônios, seriam abalados pelo poder da pregação genuína do Evangelho, através de homens limitados, imperfeitos, mas homens cheios do poder de Deus. Então este é o primeiro grande objetivo. Vamos reconhecer, ou conhecer, melhor dizendo, essas características que evidenciam este avivamento na vida dos nossos amados irmãos da igreja primitiva. Segundo, nós vamos ter aqui uma conscientização que o avivamento espiritual, ele é indispensável para a proclamação do Evangelho ou seja, debaixo do poder do alto. A verdadeira pregação do Evangelho só foi possível nos dias da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, e nós sabemos disso, porque aqueles irmãos, aqueles discípulos, eles foram cheios do Espírito de Deus, e isso dava ousadia, isso dava força, isso dava intrepidez, isso dava, meus irmãos, muita coragem a cada um deles, para falar de maneira ousada do nome de Jesus. Nós vamos ter essa conscientização que sem esse mesmo poder, sem este revestimento do alto, nós não conseguiremos cumprir este chamado do Senhor Jesus para pregarmos o Evangelho. E por último, nós vamos explicar também um pouco sobre o genuíno avivamento. Repercute em evangelismo e missões. Ou seja, o verdadeiro avivamento, ele produz esse sentimento, este impulso na igreja do Senhor para proclamar o Evangelho, para pregar a palavra do Senhor nosso Deus, fazendo missões, juntamente com a manifestação dos dons e do poder do Espírito Santo do Senhor. Vamos para a introdução da aula nesta manhã, que nos traz o seguinte comentário, e eu quero fazer a leitura da lição, porque está riquíssimo o que nós temos aqui de conteúdo nesta manhã. A introdução diz: nesse trimestre, nós vimos que, nos seus primórdios, a igreja era conhecida pelo seu dinamismo, a igreja pregava, a igreja evangelizava. No discipulado também cuidava daqueles crentes novos convertidos, e no cuidado com os necessitados como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo de Deus. Isso está muito bem claro no livro dos Atos dos Apóstolos. Veja, depois que foram revestidos do poder de Deus, os discípulos nunca mais, irmãos, nunca mais foram os mesmos. E é verdade, quando nós vemos ali, logo no início do livro dos Atos dos Apóstolos, os discípulos, de uma certa forma, nós temos que ler o livro dos Atos dos Apóstolos, entendendo que é uma continuidade dos evangelhos. Então, os textos que nós lemos, principalmente no capítulo de número 28, no capítulo de número 28 de Mateus, 16 do livro de Marcos também, o próprio evangelho segundo escreveu Lucas, nós encontramos ali uma situação pós a ressurreição de Jesus, um tanto que é difícil de se entender, porque os discípulos estavam caminhando com Jesus, viram os sinais, e eles não tinham ali naquele momento, pós a ressurreição, eles não estavam crendo na palavra do Senhor. Haja visto que nós vemos na história dos dois discípulos no caminho de Emaús, que aqueles dois discípulos tinham andado com Jesus, visto os milagres realizados por Jesus, mas eles estavam voltando para a sua casa, estavam tristes, cabisbaixo, e o texto de Lucas nos diz que os olhos deles estavam fechados, porque eles estavam tão amargurados, tão entristecidos, tão decepcionados, que eles não conseguiam ver nem que Jesus estava ao seu lado. Mas Jesus chegou ao lado deles, começou a exortá-los com amor, exortá-los com cuidado, começou a falar da palavra de Deus, e nós somos sabedores porque Lucas nos traz este episódio sendo narrado ali nos seus últimos capítulos, onde que quando eles recebiam a palavra
palavra do Senhor, o coração deles ardia, eles tinham voltado para as suas casas em Emaús, mas quando o mestre levanta o pão, ora, consagra, aqueles discípulos tiveram ali a percepção, tiveram ali a clareza de que Jesus estava vivo, Jesus havia vencido a morte, e eles voltam com todo dinamismo, com todo ânimo, para falar para os 11 discípulos, ali os 11 apóstolos, que eles tinham visto Jesus, e as mulheres também já tinham visto Jesus, as evidências estavam ali muito bem claras, e com grande número, mas os apóstolos ainda estavam, de uma certa forma, incrédulos. E quando Jesus veio e falou com eles, quando Jesus deu as orientações finais, dizendo, olha, vão, preguem o evangelho, mas fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos do poder do alto. Quando isso aconteceu no livro dos Atos dos Apóstolos, nos traz este acontecimento, capítulo de número 2, nós vemos que os discípulos têm uma mudança de vida, porque aqueles que são alcançados, irmãos, pelo um verdadeiro e genuíno avivamento, que é fruto, irmãos, da oração, é fruto de um coração voltado ao Senhor, eles foram renovados, fortalecidos, e Pedro, que outrora tinha negado Jesus, se levanta com uma ousadia tremenda para pregar, para divulgar o primeiro sermão pentecostal, onde quase mais de 3.000 almas se renderam aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Por isso, o comentarista nos traz aqui logo de início, que eles foram, depois que os discípulos foram revestidos do poder do alto, eles nunca mais foram os mesmos, eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, trazendo para os dias atuais, nós, a igreja atual, contemporânea, nós precisamos deste verdadeiro, genuíno avivamento, para que nós tenhamos o mesmo dinamismo, a mesma coragem, a mesma ousadia, a mesma intrepidez e a mesma unção que despedaça o jugo para levar a palavra do Senhor, para pregar o nome de Jesus, para ensinar, para fazer novos discípulos, e estes discípulos também serem renovados, cheios, revestidos do poder de Deus, para que eles também possam pregar a palavra do Senhor. Veja, basta ler o livro dos Atos dos Apóstolos, irmãos, para nós verificarmos que como caminhava a igreja primitiva caminhava de avivamento em avivamento. Eles caminhavam de glória em glória. Nós vamos ver isso, nós podemos ver isso no livro dos Atos dos Apóstolos. Veja só, a palavra-chave nesta manhã, meus amados irmãos, ela está em torno desta mensagem principal, missão. Qual é o objetivo principal da igreja do Senhor Jesus? Desde os dias primórdios que nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, alguns acreditam que a missão, o objetivo da igreja tem como base trazer ali os benefícios, fazer boas obras, tem como base ajudar ao desenvolvimento social, por que não dizer também político, de uma nação na qual essa igreja participa, está ali fundada, uma nação, uma cidade, obviamente, ou até quem sabe um bairro. Sim, tudo isso faz parte, mas tem alguns que entendem que a missão da igreja é apenas obras sociais. Há uma outra vertente que diz que a missão da igreja é pregar o evangelho, fazer discípulos e o poder de Deus ser derramado e o nome do Senhor ser glorificado. A igreja tem como objetivo principal pregar a palavra do Senhor. Esta é a missão para muitos, é o objetivo principal para parte destes que entende que obras sociais, elas seguem, mas não são a função primária da igreja. Nós entendemos, segundo as Sagradas Escrituras, que o objetivo principal da igreja na terra, sim, é pregar, levar o reino de Deus, levar o nome de Jesus Cristo conhecido àqueles que ainda não
conhecem e não reconhecem o Senhor Jesus como o verdadeiro Salvador, o Filho de Deus. E é óbvio que as boas obras, aquilo que nós podemos dizer de assistencialismo, vai ser seguido, obviamente, mas nós entendemos que o objetivo principal da igreja é pregar sobre o reino de Deus e as suas implicações das mais diversas, falar sobre o pecado, falar sobre a degeneração, falar sobre a redenção, falar que nós temos um Redentor, trazer também a manifestação do poder de Deus através dos dons espirituais, a cura, as libertações, enfim. Esta é a missão da igreja, mas para que nós possamos cumprir esta missão, para que nós possamos ter êxito nesta missão, nós temos que ser avivados. E isso ocorreu com os discípulos. Vamos ver aqui o tópico de número 1 da nossa aula, que diz, olha, é um assunto interessantíssimo e que nos enche, irmãos, aqui de esperança, o avivamento após a ressurreição de Jesus Cristo. Acompanhe comigo, você que tem a sua revista, você que não tem, escute, olha o comentário do nosso pastor Elinaldo Renovato. Ele nos traz assim, subtópico de número 1, dentro dessa temática, o avivamento após a ressurreição. Os discípulos estavam desanimados. Veja só, depois da ressurreição de Jesus, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos abandonados. Nós sabemos disso. Pedro e os demais discípulos, apóstolos, voltaram até pescar. Ao ouvir o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente, meus amados irmãos, não creram, eles estavam o quê? Desolados, como eu acabei de comentar a respeito daqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Então essa era a situação, aqueles homens que andaram com Jesus, que viram as manifestações gloriosas do poder de Deus através de Jesus, eles estavam desanimados porque tinham visto o seu mestre morrer. Olha só, o subtópico de número 2 nos traz o seguinte comentário: a aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, Jesus, ante o clima da incredulidade, Jesus sabia disso, tanto é que quando ele se apresenta às mulheres diante do túmulo, há uma mensagem da parte do próprio Senhor, que é dada pelos anjos, dizendo, diga aos discípulos, diga a Pedro, que Jesus vai adiante deles na Galileia e vai ter com eles, viu? Vai ter com eles. Era uma mensagem de esperança, dada por aqueles seres angelicais, mas eles estavam desanimados, eles estavam desolados. Somente Jesus para mudar esta situação. E veja só, olha que coisa interessante. Jesus então, diante desse clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus aparece aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus, e se apresenta. Eles estavam em uma sala, trancados, portas fechadas, que simbolizavam ali e tipificavam o medo que os discípulos estavam tendo. Jesus se apresenta diante deles e diz, Pai seja convosco. E naquela aparição, eles até duvidavam, pensavam que era algum espírito, até que Jesus lhe mostrou as mãos, mostrou os pés furados. Mesmo assim, eles não creram que era Jesus ressuscitado. Diante de tal situação, não apenas de incredulidade, mas eles estavam, irmãos, tão tristes, desolados, porque tinham visto o seu mestre acabara de morrer e ser enterrado. E aqui, irmãos, veja só, é interessante dizer que se nós víssemos um farol, aqueles faróis que iluminam os mares para serem referência aos navios no seu tráfego, se nós víssemos um farol que parasse que parecesse ficar de pé sobre as ondas,
veja, nós saberíamos que haveria por baixo daquela construção o quê? Um fundamento, uma rocha. É isso que os navegantes, e até os dias de hoje, em muitos lugares, ainda tem estes faróis que orientam as navegações nos seus trajetos. Quando eles veem aquela luz, eles sabem que ali há um farol, mesmo com as ondas empoladas, eles sabem que aquele farol está bem fixado, bem estruturado em um fundamento da rocha. Durante, irmãos, então, esses 19 séculos que a igreja do Senhor, ou até um pouco mais, por que não dizer esses 20 séculos que a igreja do Senhor tem estado após a ascensão de Jesus, fazendo a obra, fazendo a pregação, tendo como objetivo principal a pregação, a igreja do Senhor tem permanecido de pé como luz para as nações. Como luz para as nações. E qual é o alicerce desta igreja? Qual é o alicerce? Qual é o fundamento? A única resposta, irmãos, satisfatória para dizermos que a igreja chegou até aqui, os dias atuais, é porque Jesus ressuscitou. Então, os discípulos estavam desolados e eles precisavam ter certeza e convicção plena de fé com seus olhos que Jesus havia ressuscitado. Por isso Jesus vai até eles. Jesus sabia que eles precisavam daquele tratamento. Veja, o subtópico de número 3 é interessante. O avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Naquela ocasião, meus irmãos, veja só, naquela ocasião, Jesus prometeu os sinais e milagres que autenticariam seu ministério. Estes sinais estão à disposição de todos os que creem em todos os tempos e lugares. E aqui é interessante que, mais uma vez, os discípulos precisavam ter a convicção plena que Jesus havia ressuscitado. Então Jesus se apresenta diante deles. Porque, irmãos, a fé e a religião viva, elas não podem, irmãos, surgir de um cadáver. Se Jesus não tivesse ressuscitado, os discípulos não teriam esta convicção de que eles estariam falando do Filho de Deus ressurreto. E mais do que isso, eles precisavam ter essa convicção de fé, certos de que Jesus havia ressuscitado, e eles precisavam ser revestidos do poder do alto. E é isso que o texto desse subtópico 3 nos traz. Depois do dia de Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Irmãos, é interessante porque o avivamento espiritual, isso está aí na nossa lição, o avivamento espiritual, ele é indispensável, irmãos, para proclamar o evangelho sob o poder do alto. Enquanto os discípulos não foram renovados ou revestidos do poder do alto, enquanto eles não viram Jesus Cristo ressurreto, eles não tinham condições de pregar o evangelho, mas Jesus, ele é cirúrgico, Jesus, ele é muito direto, Jesus, ele é maravilhoso, ele vai, se apresenta aos discípulos, dá provas incontestáveis. Alguns até falam muito de Tomé, que Tomé não creu, viram até aí um certo sinal de um eufemismo de incredulidade quando falamos que uma pessoa é igual Tomé porque duvida crer, mas foi por conta de Tomé que nós sabemos que ele tocou nas mãos de Jesus, ele tocou no lado de Jesus, e isso nos traz essa convicção, irmãos. Nós temos uma fé sobre a pessoa de Jesus Cristo e não sobre um cadáver. Nosso Jesus está vivo, e além disso, os discípulos de terem observado, vivenciado Jesus ressurreto, os discípulos foram revestidos do poder. No Evangelho, irmãos, relatar as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar foi a proposta de Atos. Atos foi escrito por Lucas, assim como o Evangelho segundo escreveu Lucas. Esses dois
textos foram escritos por Lucas, o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. No livro dos Atos dos Apóstolos, irmãos, o que nós vemos é que o Espírito Santo, através dos apóstolos, depois do dia de Pentecoste, depois que eles foram revestidos de poder, eles continuaram a fazer o que Jesus havia feito. Então, enquanto nós vemos os evangelhos trazendo o quê? Trazendo os atos de Jesus, agora no livro dos Atos dos Apóstolos nós vemos os atos do Espírito Santo de Deus através dos discípulos. Se você puder e acompanhar comigo, você pode até vê-lo neste capítulo de número 1 do livro de Atos dos Apóstolos, isso que nós acabamos de ler, de falar, de comentar. Atos capítulo de número 1, Lucas diz assim, capítulo 1, versículo de número 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo. Quem foi esse primeiro tratado? Os evangelhos, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas ensinar. Essa é a proposta dos evangelhos, mostrar o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. A partir daqui, nós vamos começar, ou nós podemos começar a entender que a partir deste dia que Jesus foi assunto aos céus, os apóstolos, após receberem o poder do alto, o poder do revestimento do Espírito Santo de Deus, onde eles foram cheios, começaram a falar novas línguas, aquilo como uma evidência da efusão do Espírito de Deus na vida deles, eles foram, irmãos, realmente avivados depois daquele dia. E nós sabemos que isso aconteceu aproximadamente 50 dias após a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque foi no dia de Pentecoste, no dia de Pentecoste que isso aconteceu. Veja, Jesus foi bem claro para que eles ficassem em Jerusalém e não se ausentassem de lá até que do alto fossem revestidos de poder. E interessante, irmãos, que Jesus também começou o seu ministério de poder, de graça, de manifestação dos sinais e das maravilhas de Deus, após ele ter descido as águas batismais no Jordão, ser batizado pelo profeta João, que estava ali como um preparador do caminho do Senhor Jesus, como nós sabemos muito bem. Aí o texto é claro que nos traz que, após Jesus levantar das águas, houve-se ali a aparição, irmãos, da Trindade. Deus Pai falando, este é o meu Filho amado, o Espírito de Deus ali representado através daquela pomba sobre Jesus, e o Filho de Deus ali em pé naquelas águas. E depois daquilo nós vemos Jesus, irmãos, sendo conduzido, sendo levado para fazer aquilo que era o principal objetivo dele, trazer o reino de Deus, trazer a palavra de arrependimento, trazer a palavra de salvação. Foi após o batismo de Jesus, e nós encontramos isso, após o batismo de Jesus, começa então o ministério. Jesus vai ao deserto para ser tentado, depois ele volta, escolhe os seus 12 discípulos, os seus 12 apóstolos, e de uma maneira bem análoga, os discípulos ali, até o dia de Pentecoste, irmãos, estavam sendo preparados, a sua preparação final, e após eles serem revestidos de poder, batizados no Espírito Santo do Senhor, eles começam a pregar e a levar as boas novas de salvação, não apenas para Jerusalém, não apenas para a Judéia, não apenas para Samaria, mas os confins da terra. Glórias ao Senhor. É interessante que, irmãos, não seria o ministério de criar uma nova ordem, e sim de proclamar aquilo que Cristo já havia realizado. Os discípulos iriam proclamar o que Jesus já havia feito. Mesmo assim, só no poder do Espírito Santo poderia tamanha obra ser levada a sério, apenas com o revestimento do poder de Deus. E aqui é interessante que a sinopse, o resumo, irmãos, deste tópico nos traz a transformação dos discípulos após, irmãos, o revestimento de poder. Nós vemos isso
Pedro sendo levantado pelo Senhor, depois Felipe, irmãos, um verdadeiro avivalista, Pedro e João sendo usados pelo Senhor nosso Deus, capítulo de número 3 ali, do livro dos Atos dos Apóstolos, já para curar enfermos. Nós vemos depois Pedro pregando para os gentios, vai à casa de Cornélio, vai pregar fora das regiões de Jerusalém. Meus amados irmãos, depois nós vemos capítulo de número 7 e 8, Deus levantando Estevão com poder, cheio do Espírito Santo de Deus, para estremecer, irmãos, as bases da religiosidade dos líderes de até então. Nós vemos, irmãos, Estevão sendo apedrejado, mas aquilo causou, irmãos, um efeito contrário daquilo que os perseguidores da igreja queriam, que era sufocar a igreja. Não, depois daquele dia, nós vemos os discípulos, irmãos, aqueles que foram cheios do Espírito Santo de Deus, a pregar, irmãos, a falar do nome do Senhor Jesus com ousadia, glórias ao Senhor. E isso só ocorreu após este revestimento de poder. Ou aqueles discípulos, lembrando que estavam desanimados, desolados, angustiados, entristecidos, quem sabe até deprimidos, mas foram revestidos do poder de Deus para cumprir a missão que Jesus deu a eles: ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Glórias ao Senhor. Tópico de número 2, o avivamento na igreja e a missão da igreja local. O avivamento na missão da igreja local. Esse tópico é interessante. Rigorosamente falando, irmãos, a igreja avivada não tem história nem ciclos. Nós temos que tomar cuidado, porque muitos são tomados por um sentimento de nostalgia, aquela coisa, não, a igreja do tempo atrás, a igreja lá dos dias de John Wesley, a igreja assim, nos dias de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Nós temos que tomar cuidado, porque nós não podemos viver de ciclos, irmãos. Hoje a igreja está pujante, a igreja está hoje fervorosa, mas vai haver um momento onde a igreja vai estar fria, vai estar um pouco mais calada. Nós não podemos viver de ciclos, nós temos que viver de atos. A igreja tem atos, é por isso que o livro de Atos dos Apóstolos está aqui. É que a história, irmãos, este é um comentário interessantíssimo que eu li. História, ela se fossiliza, ela vira pedra, ela fica dura. Os atos não, eles estão sempre em movimento. A história é própria, irmãos, de quem sofre história. Os atos, irmãos, são característicos de quem faz história. Ou seja, os atos no Espírito, sob o poder do Espírito Santo de Deus, fazendo a missão, fazendo aquilo que a igreja local tem como objetivo maior, que é levar o nome de Jesus a ser conhecido. Estes atos relacionados à pregação, à manifestação do poder de Deus, através do movimento da igreja, isso gera história. Glórias ao Senhor. Então, vamos lá, subtópico de número 1, o avivamento nas missões locais. O avivamento nas missões locais. Vamos nos atentar aqui para este comentário que diz, olha, o avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos, irmãos, pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles começaram a pregar por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na cidade santa, mas foram libertos pelo poder de Deus. Da mesma forma, e continuaram a proclamar o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abra sua Bíblia, se você puder, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Há um texto aqui interessantíssimo, que mostra um pouco isso, que os discípulos, eles estavam ali com essa chama no peito, estavam ali, irmãos, com os corações ardendo para falar do nome de Jesus. E Pedro e João, então, estão diante do Sinédrio. O Sinédrio, que era a autoridade religiosa dos judeus de até então. Eles chamam Pedro, eles chamam João para adverti-los, para que eles não falassem no nome de Jesus. Isso tudo está descrito no capítulo de número 4 do livro dos Atos dos Apóstolos. Você pode até acompanhar comigo. Olha só,
Pedro, versículo de número 8 desse capítulo 4, ele se coloca em pé e o texto diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, e começou: principais do povo e vós anciões de Israel, e visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito para um homem enfermo e de modo como foi curado, nós sabemos que Pedro e João tinham acabado de serem usados pelo Senhor para curar aquele coxo na porta, diante da porta formosa do templo, e veja só, eles foram ali colocados diante do sinédrio para serem interrogados, e eles foram ali de uma certa forma advertidos, porque estavam falando do nome de Jesus e porque tinham feito aquele benefício. E veja, o texto ele continua nos trazendo aqui que Pedro, na autoridade do nome do Senhor, ele vai falando, ele vai expondo que em nenhum outro nome há, versículo 12, ele vai falando de uma maneira tão graciosa sobre o nome de Jesus, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E ele continua falando de Jesus, ele continua falando de Jesus, e olha o versículo de número 18, os anciãos, e interessante que Pedro estava, versículo de número 6, ele estava diante de Anás, o sumo sacerdote, ele estava diante de Caifás, os mesmos que Pedro foi até a casa deles para acompanhar o julgamento injusto de Jesus, e quando foi ali notado pelos servos que trabalhavam naquela casa, Pedro teve medo, negou a Jesus. Mas aqui, diante destes mesmos homens, Pedro já estava aqui renovado, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não voltou atrás e falou de uma maneira ousada sobre o nome do nosso Senhor. Glórias a Deus, porque ele estava, irmãos, avivado, ele estava revestido do poder de Deus, e a repreensão veio. Veja o versículo de número 17. Veja o versículo de número 17, número 15, vamos ler a partir do versículo 15. Os anciões, os sacerdotes, os líderes, todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum, sob o nome de Jesus. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo então, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos ante a voz do que a Deus. Pedro e João aqui, desafiam, são ousados em relação a esta proposta indecorosa de não falarem mais do nome de Jesus. E aí olha o versículo 21, mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ou seja, os discípulos aqui, Pedro e João, os apóstolos reavivados ou fortalecidos, cheios do poder de Deus, neste momento aqui de ameaças, nesse momento de perseguição, eles não foram presos. Por quê? Porque o nome do Senhor estava sendo glorificado pela cura daquele homem coxo. E veja, irmãos, mesmo com essas perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo do Senhor, e começaram em Jerusalém. E olha o versículo de número 29 e 30 desse capítulo 4 que nós estamos aqui analisando. Olha o versículo 29, olha a oração dos discípulos. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças dos líderes, e concede aos seus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Veja, eles estão pedindo ousadia, eles estão pedindo coragem, eles estão sendo aqui, irmãos, olha,
estão buscando de Deus, buscando o poder do alto, para que eles continuem falando no nome de Jesus. E enquanto eles falam do nome de Jesus, olha o versículo de número 30. Enquanto nós falamos, enquanto tu estende as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Aqui nós vemos que os dons espirituais, irmãos, estão ativos na igreja e o amor pela pregação do evangelho de Jesus se faz notório. Ou seja, enquanto a igreja evangeliza, enquanto Pedro, João e os demais apóstolos estavam ali, irmãos, cheios da presença de Deus, falando do nome de Jesus, pregando o evangelho das boas novas, curando, salvando. Ali, olha, irmãos, o que curava, o que salvava era a mão poderosa de Deus. E veja, enquanto a igreja evangeliza, Deus está operando através desta ação evangelizadora da pregação no nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Que maravilha, irmãos. Os apóstolos começaram, irmãos, eles estremeceram as bases religiosas de Jerusalém com estes feitos. Eles, pouco tempo depois, irmãos, de serem cheios do Espírito Santo de Deus, eles espalharam a mensagem do Senhor ali em Jerusalém, na igreja local, na cidade local. E então nós vamos voltar, irmãos, um pouco para a sinopse, para o resumo do tópico anterior. Nós vamos ver que isso só ocorreu, irmãos, porque veio um avivamento real, genuíno. Os apóstolos estavam desanimados, estavam desolados, mas veja só, agora eles estão em Jerusalém, irmãos, estão estremecendo as bases religiosas de Jerusalém com o poder do alto, com a pregação do evangelho, o nome de Deus, do Senhor Jesus sendo glorificado. Isso só foi possível porque um real e genuíno avivamento ocorreu na vida dos apóstolos, e era isso que sustentava os apóstolos diante das injúrias, diante das perseguições, das ameaças e dos açoites. Glórias ao Senhor. E aí, para encerrar esse tópico, esse subtópico que para mim é interessantíssimo e é motivador, porque isso é para nós também. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 40 e 42. Veja, mais uma vez aqui, os apóstolos, no caso, foram presos pela liderança do Sinédrio, e o Sinédrio estava querendo aqui julgá-los, estava querendo até matá-los, e nós vemos pelo texto que eles só não foram ali, irmãos, executados porque Nicodemos levantou diante da liderança, deu uma palavra de ponderação dizendo: olha, não cometa tal erro, porque se esta obra é de Deus, vocês vão estar derramando sangue inocente diante do Senhor. E eles ouviram essa palavra de Nicodemos, mas mesmo assim açoitaram, eles soltaram eles, libertaram os apóstolos, mas eles açoitaram. Olha, acompanhe comigo, capítulo de número 5, versículo de número 40. E concordaram com ele. Quem concordou com ele? O Sinédrio, as lideranças religiosas concordaram com Nicodemos. Versículos anteriores você vai poder ver isso daqui, com esta palavra de que, olha, se essa obra for de Deus, não coloque a mão sobre eles. Então eles concordaram com ele. E chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, ou seja, pegaram os apóstolos que estavam presos, porque pregavam o nome de Jesus, pegaram eles, açoitaram, mandaram que não falassem mais o nome de Jesus e o deixaram ir. Então libertaram, bateram, açoitaram, chicotearam e soltaram os discípulos. E falaram: olha, não pregue mais o nome de Jesus. Olha o versículo 41. Aleluia. Retiraram-se, pois, os discípulos, os apóstolos, da presença do conselho, regozijando, irmãos. Tinham acabado de apanhar, tinham acabado de estarem presos, porque estavam falando do nome de Jesus. Mas eles estavam alegres, regozijando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, versículo de número 42, todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar o nome de Jesus Cristo. Esse era o avivamento, irmãos, na missão da igreja local, nos primeiros dias
em Jerusalém. Vamos para o subtópico de número 2, que nos traz o avivamento nas missões regionais. Eles ficaram só, aqueles nossos irmãos ficaram só em Jerusalém? Não, eles também começaram a impactar outras regiões, começaram a falar do nome de Jesus fora das fronteiras de Jerusalém. Olha o subtópico 2, podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro da ação inicial. O centro da ação inicial estava onde? Em Jerusalém. Agora os discípulos vão começar a falar do nome de Jesus, a pregar o evangelho fora do centro de Jerusalém. No estado brasileiro há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judeias, são as nossas Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Veja, depois de impactar Jerusalém com a mensagem do evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. É interessante isso, Atos capítulo de número 8, versículo de número 1. Depois da morte de Estevão, houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E com isso, os nossos amados irmãos tiveram que sair de Jerusalém. Mas eles saíram correndo, eles saíram simplesmente por conta desta perseguição, fugindo dessa perseguição. Não, eles saíram, irmãos, pregando o evangelho. Veja só o versículo de número 3, o versículo de número 4. E Saulo, nesse momento ainda não era crente, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas em Jerusalém, arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Mas, versículo 4, os que andavam dispersos, que iam fugindo por conta dessa perseguição, iam por toda parte anunciando a palavra. Eles já estavam ali, irmãos, agora nós vamos sair de Jerusalém, vamos pregar, vamos falar do nome de Jesus. Estavam sendo perseguidos, mas estavam falando do nome de Jesus. Estavam fora das suas casas, mas estavam falando do poder do nome de Jesus. Tinham perdido os seus bens, mas estavam falando do nome de Jesus, e por onde eles passavam, o nome do Senhor era conhecido. Glórias ao Senhor. Isso era o avivamento nas missões regionais, fora de Jerusalém. Nós vamos ver, irmãos, que o próprio Felipe, no capítulo de número 8, versículo de número 26, Felipe, ele prega para um eunuco no deserto. Ele é transladado depois, irmão. Ele está ali pregando em Samaria, fazendo ali, irmãos, prodígios e milagres, irmãos. Depois ele foi para Azoto, passando a anunciar o evangelho a todas as cidades, até que chegou, irmãos, em Cesareia de Filipe, que já era no litoral. Os discípulos foram ali, irmãos, tomados pelo Senhor. Olha o subtópico de número 3, é interessante porque aqui nós vamos falar sobre missões regionais atualmente. Como é que estão as missões, né? A pregação, meus amados irmãos, regional atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais, em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte também, para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda nós estamos, irmãos, desfrutando de uma liberdade no nosso país, então vamos pregar o evangelho. Se nós pegarmos aqui na cidade de Rio Claro, nós temos o grande centro de Rio Claro, mas nós temos também regiões, irmãos, um pouco distantes. Nós temos o nosso distrito de Ajapi, a nossa igreja está lá, começou com um trabalho de evangelização e hoje já é uma realidade, e vidas têm sido, irmãos, abençoadas. Nós temos também, irmãos, a nossa igreja lá na cidade de Corumbataí, uma cidade distante, fora dos grandes centros, mas é uma cidade que também está sendo alcançada pelo evangelho do Senhor nosso Deus, nosso pastor com esta visão evangelizadora, irmãos, como nós estamos vendo aqui, fazendo missões regionais atualmente. Nós estamos pregando, irmãos, há uma congregação nossa no distrito de Assistência, há uma congregação nossa, irmãos, por exemplo, na cidade de Ipeúna, uma cidade mais distante, pequena também, fora dos grandes centros. Nós estamos lá na cidade de Corumbataí, falando do nome de Jesus. Há um servo de Deus pregando, evangelizando, há homens e mulheres de Deus fazendo a obra do Senhor, e tudo isso porque há o poder de Deus, o revestimento do alto para impulsionar a igreja. E é interessante que voltemos a um conceito da lição retrasada, onde o pastor Elinaldo Renovato,
Ele nos trouxe o que ele chama de avivamento centrífugo, aquele avivamento que começa no seio da igreja, no âmbito da igreja, como foi em Jerusalém. O avivamento começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, mas aí depois o Espírito de Deus começou a lançar para outras regiões fora de Jerusalém os discípulos. Chegou em Samaria, chegou em toda a Judéia, foi, irmãos, até os confins da terra, conhecido daquele tempo. E hoje, da mesma forma, o avivamento está aqui em Rio Claro, mas também está em todos esses lugares que nós citamos do nosso campo. O avivamento, irmãos, está em São Paulo, na nossa capital, na nossa igreja, no Belém, sim, mas também nosso pastor está ali, pastor José Wellington, com esta visão, irmãos, de fazer missões. Então há, irmãos, um movimento centrífugo empurrando a igreja, movimentando, melhor dizendo, impulsionando a igreja para falar do nome de Jesus a todos os rincões das nossas cidades, dos nossos estados e do nosso país. Esse é o movimento do avivamento genuíno centrífugo. E com isso, os sinais que Jesus falou que iriam seguir na grande comissão, os sinais seguirão aos que creem. Vai expulsar, vocês vão expulsar no meu nome os demônios, falarão em novas línguas. Sim, o crente avivado, irmãos, vou repetir, ele não corre atrás do avivamento, ele não corre atrás de movimento, melhor dizendo, ele sim é usado para levar o avivamento. Vou repetir, o crente avivado, ele não corre atrás de movimento, ele leva o avivamento. Glórias ao Senhor. A sinopse desse tópico diz aqui: uma igreja avivada demonstra que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária. É interessante, uma igreja avivada, irmãos, ela demonstra que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária. Sabe por quê? Porque a igreja, irmãos, a igreja ela não é senão outra coisa. O reino de Deus, a igreja é o reino de Deus que leva a justiça, a paz, fé, leva, irmãos, a alegria. O reino de Deus está na igreja sendo levado. Então o reino de Deus é a igreja em movimento. O reino de Deus é a igreja em movimento. Hoje o reino de Deus ele é conhecido através do movimento da igreja nessa obra missionária da pregação do Evangelho. Vamos agora para o tópico de número 3, o último tópico da nossa aula nesta manhã, que traz para nós o avivamento e as missões transculturais. Nós falamos do avivamento e a missão da igreja pregar onde está. Então, no caso dos discípulos, eles pregavam em Jerusalém, assim como nós pregamos aqui em Rio Claro, e cada uma das nossas igrejas estão pregando nas respectivas cidades onde elas estão. Depois nós vemos o avivamento e a missão regional, ou seja, fora das fronteiras da nossa cidade, assim como nós temos aqui, irmãos, igrejas, irmãos nossos em Cristo, pregando a palavra em distritos, em cidades mais distantes. Isso é a missão da igreja no âmbito regional. Agora nós vamos falar sobre a missão da igreja já numa forma mais abrangente, no que diz respeito às missões transculturais, quando nós avançamos as fronteiras do nosso país e vamos para outras culturas. Subtópico de número 1 diz, a primeira igreja missionária. A primeira igreja missionária que nós encontramos nas Sagradas Escrituras é a igreja de Antioquia. Essa igreja, que era uma igreja, irmãos, verdadeiramente usada pelo Senhor nosso Deus. O poder de Deus chegou àquela igreja e revolucionou os nossos amados irmãos que estavam ali. Você pode encontrar isso no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, e inclusive foi em Antioquia, foi na cidade de Antioquia que os nossos irmãos que aceitaram ao Senhor nosso Deus aceitaram o Senhor nosso Deus Jesus Cristo, eles aceitaram o Evangelho. Foi ali que eles foram chamados pela primeira vez a igreja de cristãos. Isso está lá em Atos capítulo de número 11, versículo de número 26, a parte final deste versículo. Vamos falar um pouco sobre as missões transculturais.
Veja, em Atos, capítulo de número 1, versículo 8, Jesus disse que os seus discípulos haveriam de levar a sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. Capítulo 11, como eu disse, versículo de número 19 do livro dos Atos dos Apóstolos. A primeira igreja missionária que recebeu os crentes foram ali, irmãos, as pessoas aceitaram a Jesus, se formou uma igreja, e logo em seguida essa igreja começou, irmãos, imbuída pelo poder do Espírito Santo de Deus, a mandar missionários para pregar para outras culturas. Foi em Antioquia que isso aconteceu. Escute, a igreja de Antioquia já realizava missões locais, ou missões urbanas. E muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Isso está lá em Atos, capítulo de número 11, versículo 20 e 21. Vamos ler, porque é interessante de ver. Olha, escute só o que o texto de Atos, capítulo 11, versículo 20 e 21 nos traz. Diz assim, versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, lá em Antioquia. Isso aconteceu. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, meus amados irmãos, nós vemos que os discípulos mandaram para lá, para cuidar daquela igreja que estava ali, recém-formada, Barnabé. É interessante isso, mandaram para lá Barnabé, versículo de número 22 do capítulo 11. Barnabé foi para lá para ser o pastor daquela igreja. Aquela igreja tornou-se então a primeira igreja missionária. E nós vamos entender que Paulo e Barnabé foram separados, irmãos, foram os primeiros missionários enviados pelaquela igreja. Aquela igreja estava orando, irmãos, aquela igreja estava buscando ao Senhor nosso Deus para dar continuidade à missão, ao mandamento do Senhor Jesus de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Como é que o Senhor sabe disso, pastor José Ricardo? Porque o capítulo de número 13 nos dá a entender, do livro dos Atos dos Apóstolos, que aqueles, os líderes da igreja tinham isso muito bem claro. Olha o capítulo de número 13 do livro dos Atos dos Apóstolos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, e o tetrarca e Saulo. E olha só o versículo 2, e servindo eles ao Senhor, eles estavam servindo, trabalhando, pregando o evangelho na cidade de Antioquia, eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, estavam orando ao Senhor, estavam buscando ao Senhor. Olha só, uma igreja que busca, que ora, que jejua, o Espírito Santo fala com ela. E o que o Espírito Santo falou com a igreja de Antioquia, que está no versículo 2, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E que obra foi essa? A obra da evangelização, a obra da pregação, a obra de levar o nome de Jesus para outras culturas, para levar o nome de Jesus ser conhecido por outras pessoas. Irmãos, é interessantíssimo isso. E aí nós continuamos aqui, subtópico 2, veja, a Europa, irmãos, ela foi berço de grandes avivamentos, e esses avivamentos só aconteceram porque o evangelho chegou lá, e chegou lá através de quem? Através de Paulo, através de Barnabé e de tantos outros. Quando Paulo e Barnabé foram separados pela liderança da igreja de Antioquia para pregar o evangelho, eles já foram para a Europa, e desde ali a Europa começou a ser alcançada pelo poder do evangelho. A Europa, irmãos, já foi palco de grandes avivamentos, grandes homens de Deus. Escócia com John Knox, nós temos a Inglaterra com John Wesley, nós temos o país de Gales que foi sacudido, irmãos, pelo poder do Senhor, e foi até por conta deste avivamento no país de Gales que isto chegou nos Estados Unidos, na América do Norte, e depois veio para o Brasil. A Europa, irmãos, já foi um celeiro de missionários. Veja, a partir da Europa, o evangelho, irmãos, o evangelho
se espalhou para o mundo inteiro. Chegou à América com os peregrinos, alcançou a África, onde se destacou através da vida deste grande homem, David Livingstone, entre os anos de 1841 e 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais, irmãos, tão extraordinários que se espalharam para as outras partes. Nós podemos citar aqui Hudson Taylor, irmãos, também, que no final do século XIX foi levado pelo Senhor para pregar. Sim, na China. Ele foi um dos pregadores que levou o evangelho na China, e nós sabemos que depois o evangelho foi extremamente perseguido, e até os dias de hoje, por conta da cultura saturada pela visão, irmãos, marxista, comunista que há naquela nação. Olha que coisa, irmãos, tremenda. A Europa foi parte, irmãos, foi palco de grandes avivamentos. Mas há um comentário aqui interessante do pastor Elinaldo Renovaldo. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, na Europa mesmo, os países europeus que tanto deram missionários ao mundo se transformou em pós-cristã. A Europa se transformou em pós-cristã. Paz, meus irmãos. A Alemanha foi, irmãos, o berço da reforma com Martinho Lutero. Hoje a Alemanha vive, irmãos, imersa em um ateísmo religioso. Mas por que isso aconteceu? Foi do dia para a noite? Não, porque a igreja que ali estava, irmãos, perdeu o foco da missão principal da igreja na terra, que é falar do nome de Jesus, pregar o nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo, com demonstração de prodígios e milagres. Meus irmãos, que nós tenhamos consciente de que se nós não nos voltarmos para o objetivo primordial e primário da igreja, que é ser a agência do reino de Deus na terra, nós corremos o mesmo risco de ficarmos iguais ao que aconteceu com as igrejas na Europa. Mas oxalá o Senhor nos guarde. Subtópico 3, e aqui é o último, é o clamor pelo avivamento. As missões transculturais são atividades missionárias, irmãos. Então, este clamor deve ser algo que esteja nos corações de todos nós. As missões transculturais são atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra. Elas concretizam o imperativo, o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver, irmãos, um verdadeiro avivamento. Veja, nesse momento tão decisivo, irmãos, parece que nós começamos a oscilar entre história e os atos, né? O que é mais fácil? É remoer a história daquilo que um dia foi a igreja, ou pedir o revestimento do alto para que nós sejamos fortalecidos, revestidos, renovados pelo poder do Senhor e tenhamos os mesmos atos, irmãos. Nós temos que lembrar dos nossos fundadores, como se jamais pudéssemos, nós não podemos lembrar dos nossos fundadores como se jamais nós pudéssemos ser como eles. Não, nós temos que lembrar, por exemplo, de Daniel Berg e Gunnar Wingre, que chegaram aqui das terras do nosso país, irmãos. Estavam sendo orientados pelo Senhor nosso Deus, o Espírito de Deus sobre eles. E eles foram, irmãos, canais do agir, e foram usados pelo Senhor para falar do nome de Jesus nesta terra, nesta amada terra que é o nosso país, o Brasil. Assim como eles foram usados, nós também podemos ser. Que o Senhor tome a tua vida, irmãos, que o Senhor possa tomar a tua mente e possa te renovar, te encher, te capacitar para fazer missões, para pregar, para fazer discípulos. Oh, aleluia! Esse é o objetivo maior da igreja. Então, nós encerramos a aula de hoje, e a sinopse deste tópico nos traz:
O avivamento é crucial, irmãos, é crucial para levar o evangelho até os confins da terra. A conclusão, então, irmãos, nos traz: os cristãos avivados demonstram comprometimento com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. A igreja não deve, irmãos, se conformar com um lugarzinho, lamentando a história, relembrando o passado. Se de fato fomos intimidados a fazer história, cumpramos integralmente a nossa missão. Irmãos, e qual é a nossa missão? É a grande comissão: pregar o evangelho a toda criatura. E os sinais, eles seguirão através das manifestações do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós, como igreja, assumirmos a identidade da igreja genuinamente avivada, revestida do poder de Deus, irmãos, nós vamos estar cumprindo a missão da igreja. A igreja avivada é aquela que cumpre a sua missão, a missão do seu mestre. Por isso, encerra a aula de hoje com um texto muito conhecido dos amados irmãos, que está em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, aleluia, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, Jesus, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma ótima manhã, final de manhã, um excelente domingo. Nós esperamos que o Senhor renove as suas forças dia após dia, e que nós possamos permanecer firmes neste propósito de cumprir a missão, de cumprir o ID de Jesus. Deus te abençoe. Convidamos a você para estarmos conosco logo mais, às 18h30, aqui na nossa sede, para o grande culto da família, onde com certeza o Senhor falará aos nossos corações. Esperamos você na próxima semana conosco para mais uma bela aula da nossa escola bíblica dominical. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, no nome de Jesus queremos te agradecer nesta manhã por tudo quanto o Senhor tem falado aos nossos corações, que nós possamos, Senhor, sermos renovados, avivados, fortalecidos em tua presença, para cumprirmos, Senhor, o teu chamado, cumprirmos, Senhor, a tua missão dada a nós, que é pregar o evangelho, pregar o teu nome, Senhor, e não apenas pregar e anunciar, mas também, Senhor, sim, sermos canais do teu agir e do teu fluir, com as manifestações do poder do teu Espírito. Espírito de Deus, toma a tua igreja, renova o teu povo, aqui nesta cidade de Rio Claro, no nosso estado de São Paulo, em todo o Brasil, em todo o mundo. Renova a tua igreja, Senhor, para que nós possamos ser o estandarte do teu nome, para que nós possamos ser o canal do teu agir, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente sermos a agência do teu reino neste mundo, enquanto tu ainda não retorna para nos buscar. Sê conosco, ó Deus, dai-nos um domingo de paz, um domingo em tua presença. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Tenha uma ótima manhã e um ótimo domingo na paz do Senhor.